está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Qual texto? Oséias capítulo 13, versículo 5. Nós ouvimos falar muito sobre deserto, né? Quando nós conversamos, paramos com um amigo para conversar, falamos: ah, e aí, tá tudo bem? Olha, Má, tô passando por um deserto. Quem já ouviu isso? Ah, tô passando por um deserto. Ah, o deserto tá escaldante. Eu já tô um tempo nesse deserto. E na quarta passada o Senhor já veio falando comigo, falando: os desertos da vida. Eu falei: Senhor, há tantos desertos, tantas formas, né? Nós temos aí na geografia do mundo tantos desertos com tantos nomes e com tantos tipos geográficos diferentes, mas a essência do deserto é uma só: é que é um lugar seco, um lugar árido e um lugar de morte. Você está entendendo isso? Amém? Essa palavra diz o seguinte, Oséias 13, versículo 5 diz o seguinte: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Diz para o teu irmão: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deserto é lugar de você ser provado, é lugar de Deus conhecer e de fazer você conhecer e de você se fazer conhecido de Deus nas suas atitudes, nas suas motivações. E muitas vezes nós banalizamos momentos de deserto ou nos revoltamos em momentos de deserto. Quem já teve um momento de deserto assim, muito complicado, e já teve vontade de chutar o balde? Muitas vezes. Muitas vezes. Por isso que essa canção fala: me esconda no teu coração, me amarre a ti, Senhor, para eu não desistir. Me esconda, Senhor, no teu coração. Me amarra a ti, Senhor. Faz com que a minha alma fique tranquila. Faz com que eu fique tranquilo para eu passar por essa situação difícil, de forma que eu vá cumprir os teus propósitos. O Senhor fala aqui com o povo de Israel. Israel tinha pecado e tinha o castigo nomeado de Israel: multiplicaram-se os teus pecados. Deus falando com o povo através do profeta. E ele fala isso: eu te conheci no deserto. É no momento de maior angústia, de maior problema, de maior fraqueza, é que nós mostramos as nossas limitações, mostramos verdadeiramente a nossa cara, né? Mostramos a nossa face, a outra face que ninguém conhece. A face que só o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos conhecem, os nossos irmãos conhecem. A gente tem vários relatos, né? Pastora, a senhora não conhece, sabe como é que ele é dentro de casa? Pastora, a senhora não sabe como ela é dentro de casa, como ele é dentro de casa, como os meus filhos são. Eu ouvi um relato de uma mãe: na igreja ela é assim, lava a louça, limpa lá, ajuda a pastora, fica na aulinha, fica na escolinha, mas em casa as calcinhas ficam tudo sujas dentro da gaveta. Eu falei: como assim? Como assim, Jesus? Como assim? Eu imagino o deserto que essa mãe não passa. Vamos compreender, amados, o que é um deserto. É muito fácil, quando eu falo em deserto, você pensar naquele deserto do Saara, né? Aquelas dunas, aquele sol causticante. Mas como os desertos nascem? Eu me fiquei perguntando, como os desertos nascem? E eu falei assim: Jesus, não é possível. Porque a palavra o tempo todo fala assim: e tornou aquele
um dia foi um campo frutífero, você sabia disso? Os desertos, eles nascem devido à falta de água. Por causa da seca, não vai chovendo, não vai chovendo, não vai chovendo por um tempo prolongado, e uma grande planície vai tendo a sua terra sendo morta, e tudo que florescia acaba morrendo e não tendo condições de se plantar mais nada, porque a terra, o solo ficou infrutífero, ficou estéril. Agora eu te pergunto, por que não chove? Por que não chove? Você lembra quando Davi perguntou para Deus, assim, que já haviam 3 anos que não chovia sobre a face da terra, e havia já estava começando a ter fome e começando a ter desespero em Israel? Você lembra dessa passagem? Davi fala assim: Senhor, o que está havendo? Senhor, o que está havendo com esse povo? O que está havendo com essa chuva? A condição climática mudou, a estação mudou. Temos vivido isso nesses dias, né? No inverno a gente passa por um calorão, aí no verão tem um monte de chuva, aí o clima fica muito seco, ou fica muito úmido, se bem que aqui no Rio tem ficado seco o ano todo, causando muitos problemas, muitas doenças. E aí Davi foi perguntar para Deus, falou: Senhor, o que está havendo? Por que não está chovendo? Porque a chuva, principalmente para os povos da antiguidade, simbolizava a bênção de Deus. Que aqueles povos viviam da agricultura, aqueles povos viam a mão de Deus na terra, e se eles estavam agradando a Deus, quando Deus mandava a chuva, a terra era regada e florescia, e eles podiam comer, podiam comercializar. E Davi ficou: a gente já está ficando sem pasto, a gente já está ficando sem boi, sem vaca, sem nada. O que está havendo? Você lembra o que Deus respondeu para Davi? Esta seca está vindo sobre Israel por causa dos gibeonitas. Por causa dos gibeonitas. E Davi ficou: mas como assim por causa dos gibeonitas? Porque Saul fez uma aliança com os gibeonitas de manter aquele povo ali protegido, e ele quebrou essa aliança. Eu já vou destrinchando a palavra, já vou trazendo para o nosso cotidiano, senão vai demorar muito. Quando há uma quebra de aliança na nossa vida, há falta de chuva, Deus para de botar a mão. E essa quebra de aliança pode ser na tua família, um pecado. Deus considera a quebra de aliança um pecado, uma traição, uma falta de caráter, uma falta de palavra. Tem desertos que Deus nos leva, e a gente vai falar sobre eles, mas tem desertos que nós cavamos para nós. Você se lembra? Você pode puxar na sua memória, você pode perceber os momentos da sua vida em que você passou por um deserto por causa de uma má escolha sua. Você pode se lembrar e falar assim: poxa vida, eu passei por um momento difícil, árido, seco, de solidão, me senti sozinho, me senti seco, infrutífero, uma terra rachada, porque eu tomei um passo errado. Deus já tinha falado comigo, minha mãe já tinha falado comigo, meus líderes já tinham falado comigo, mas eu insisti em seguir esse caminho obstinadamente e cavei para mim um deserto. Amém? Nós, na verdade, os seres humanos, aprendemos muito dando com a cabeça na parede, não é verdade? Dando cabeçada, aprendendo com a vida. Se a gente fosse escutar e seguir metade dos conselhos que a palavra dá, que os nossos pastores dão, que aquelas pessoas que nos amam dão, a gente sofreria bem menos, amém? No meio desse deserto que nós mesmos cavamos, nós vamos descobrir por que nós chegamos nele e o que acontece quando nós estamos nele. Quando faltou essa água, vem a esterilidade. O que nasce no deserto, amados? Fala para mim, o que nasce no deserto? Não nasce nada no deserto. No deserto, tudo que está nele morre. Tudo que está nele se perde. Porque o deserto ele tem algumas características, você sabia? Por causa do vento forte, esse vento, ele transfere, ele carrega a quilômetros e quilômetros de distância, toneladas de areia. E hoje você está aqui e está marcando esse território aqui com as dunas, mas amanhã
de direção. É sol na cabeça e você fica com um senso de direção confuso. Não adianta ter uma bússola, muitas vezes no deserto, sabia? Porque você fica tão confuso com aquele sol, com aquele calor, com aquela ilusão de ótica, que você acaba perdendo o norte, mesmo tendo o norte na mão. O nosso norte, a nossa bússola é a palavra de Deus. Mas quando a gente, muitas vezes, embarca no deserto, mesmo a gente com a bússola na mão, a gente fica desnorteado e acaba fazendo coisas que a gente não imagina que faria, que pensava, ou que poderia falar para alguém, ou para nós mesmos, ou poderíamos cavar para nós circunstâncias. No deserto, quando há essa seca e há essa esterilidade, aí uma coisa faz a outra. Tem falta de água, fica tudo seco, gera esterilidade. Aí se espera chuva, não chove. Aí a esterilidade prolongada gera um deserto. Você vê que uma coisa é cíclica. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e isso aí vai virando um círculo vicioso. E ele vai mantendo aquela condição de aridez, de calor. Outra característica do deserto é que de manhã é 40, 50 graus e de noite 0 graus, porque a areia não consegue absorver o calor, ela fica só na superfície. E aí, quando a gente está no meio do deserto, nós temos, se nós nos moldamos ao deserto, e aí eu vou falar uma coisa que talvez você tenha passado, está passando ou vai passar, com certeza, que são as variações de ânimo. De manhã está quente, de noite está frio. De manhã está quente, de noite está frio. Se você se molda ao deserto existencial que você está, você uma hora está quente, cuspindo o fogo de Deus, Deus falou comigo, o Espírito Santo me tomou, e eu tenho uma revelação da palavra tremenda, e é maravilhoso, e eu sou fera, eu acho que eu tenho um chamado para a profecia, e eu acho que realmente eu vou sair pelas nações, sapateando de fogo nos púlpitos do universo. E outra hora, nós estamos completamente desmotivados, achando que nada vai dar certo, que realmente isso não é para nós, que a gente pisa muito na bola. E a gente começa a ficar 40 graus, 0 graus, 40 graus, 0 graus. Isso gera uma esterilidade que você não tem noção. Você lembra de Mical? Mical tinha um espírito crítico, um espírito religioso, uma religiosidade que a tornou estéril. Quem viu aquela série O Rei Davi? Lá daquela emissora de televisão, que eu não vou fazer propaganda para ela, porque ela está pisando muito na bola. Rei Davi. Eu lembro que a minha avó ficou na minha casa um tempo, ela via religiosamente o Rei Davi. E aí eu tinha que ver com ela, senta aqui e tal. Aí quando chegava a Mical na cena, ela sempre chegava de roxo. Aí minha avó olhou pra mim, ela tem 34 anos, ela falou assim, essa mulher sempre chega de roxo, roxo é cor de morto, né? E aí eu já trouxe pra palavra, é mesmo. Ela morreu, estando viva ela morreu, porque ela ficou estéril. Aí quando dava uma cena, aí ficou assim, eu tava na cozinha fazendo uma coisa, ela, a seca chegou, a seca era a mulher, Mical. A seca, e entrou a seca, e agora a seca vai falar para o Davi, e a seca agora vai... Ela começou a chamar a mulher, olha só, o personagem, ele trouxe uma realidade de sequidão. Aquela mulher era estéril, e o tempo inteiro na trama daquela série, daquele seriado, mostrava que ela se tornou uma mulher amarga, porque ela se tornou estéril, manipuladora. E ela vivia com seu marido, ela era apaixonada por Davi, mas ela vivia um deserto. Ela vivia um deserto de desprezo, um deserto de vergonha, porque a mulher, eu acredito que até hoje, não é só naquela época, a mulher, quando ela gera, ela cumpre o propósito de Deus. Então, se ela não gera, ela se sente infrutífera. E Mical é o símbolo da esterilidade, em virtude da crítica, do espírito crítico, do espírito religioso, da falta de amor. Quando nós estamos no deserto e não chove porque quebramos uma aliança em alguma hora da nossa vida e que não nos demos conta, não nos arrependemos, cometemos algum pecado,
religioso e vai se tornando estéril na nossa caminhada. E é muito difícil, amados, sair desse círculo vicioso. A nossa tendência, como ser humano, e o diabo aproveita muito bem esse momento da nossa vida para nos deixar autopiedosos. Porque o deserto nosso é maior do que todos os desertos, até do pessoal que morre de fome na Etiópia. Meu deserto, ele é o pior. Ele é o pior. Eu me enclausuro e ele se torna o pior. Mas ninguém chega num deserto assim, no passe de mágica. Você concorda comigo? Ou você é enviado para o deserto, ou você se perdeu e foi conduzido de uma certa forma ao deserto. Você não dorme aqui e acorda no Saara. Alguma hora você vai ser conduzido. Você vai trilhar um caminho que, como consequência, será uma habitação no deserto. E aí, para esses desertos que Deus nos leva, há sempre uma finalidade. Você quer ver? Em Mateus 4, fala o quê? Logo no versículo 1, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo, naquela condição adversa, ele é meu ídolo. Jesus é o meu ídolo, espero que seja o seu. Naquele deserto ainda fez 40 dias de jejum. É muito fera. É muito fera. Além de aceitar o caminho que o Espírito Santo estava fazendo para ele, de ficar num lugar árido, sozinho, devastado, sem vida, ele ainda aproveita e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa carne aqui e vou matar ela mais ainda. Eu vou fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. Como se já não fosse bastante obedecer, matar a carne e a razão, obedecer no Espírito e indo para o deserto, obedecendo Deus. O que você acha? Tá bom para você? Aí a gente fala assim: vamos fazer um jejum de 12 horas, vamos fazer um jejum até meio-dia. Aguento não, pastor, dá dor de cabeça. Aguento não. Aí, não, vou fazer, pastor, eu estou contigo no jejum de até meio-dia. Aí acorda 11. Agora eu estou de jejum, eu estou na quantas horas, os minutos, meio-dia. Ai, eu estou entregando meu sacrifício. Vocês já viram aquele da porta estreita? Jejum? Que o cara fica lá orando, aí passa o tempo, aí o relógio passa assim devagarzinho, ora e dorme, passa 15 minutos. Ele, ai, jejum, aleluia. Ele tá lá, fazendo o jejum dele. Um deserto, né? Um deserto. E aí o Senhor enviou Jesus para o deserto com um propósito específico, para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa! Deus tem um propósito quando Ele te envia. Eu não sei se você percebe quando Deus está começando a te conduzir para um deserto, para algo específico. Eu começo a perceber. Hoje eu já sinto o faro daquele vento quente, cheio de areia do deserto. Quando Deus começa a falar, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho que me preparar. Aí eu já tenho que fazer o jejum mais assim, mais dias e mais inteira, mais entregue, para me preparar, robustecer o meu espírito. Por quê? Baseado num outro exemplo agora que eu vou te contar. Você conhece um cara assim, fera, se chama João Batista, que foi outro. Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 80. Olha só, versículo 80. Quando eu olhei esse versículo 80, eu falei, puxa, acho que está errado. Mas é 80 mesmo. O que está escrito aí em Lucas, capítulo 1, versículo 80? Que diz que João Batista crescia e se robustecia no Espírito e esteve nos desertos até o dia em que haveria de ser manifesto a Israel. Na tua Bíblia está escrito, esteve no deserto?
ou nos desertos. Nos estágio não era uma passagem por um deserto, era uma permanência em um deserto, no outro deserto, no outro deserto. E ele cresceu e ele se robusteceu no espírito. Aonde, amados? No palácio, na igreja bonita com ar-condicionado, fazendo um altar novo, aqui um palco novo. Foi? Vindo na escola bíblica, religiosamente, literalmente, todos os domingos, como um ritual, não como uma sede da palavra. Foi assim que ele cresceu? Nos desertos havia um propósito. Qual era o propósito? Que João Batista foi criado no deserto, porque haveria um tempo em que ele haveria de se manifestar a Israel. Para Deus manifestar a glória dele na tua vida, meu amado, minha amada, queridinho e queridinha, você vai ter que se robustecer e crescer no deserto. Não é no ar-condicionado, deitado na cama, tomando água de coco. Não é. É engano nosso. A gente bem que quer, né? A nossa carne bem que quer isso. Toda hora. Mas não é assim que funciona. Outros são os desertos que nós buscamos. E nesse deserto que nós buscamos, tem 4 palavras no hebraico para uma no grego que denomina e determina o sentido da palavra deserto na Bíblia. E eu vou falar rapidinho para você porque vai ser mais prático de você entender. 2 dessas palavras, que eu não sei falar hebraico, o pessoal aí na internet que é curto, que sabe falar hebraico fluente, me perdoe já desde agora, mas eu vou tentar. Midbar e Arabá. Falei certo? Midbar e Arabá, que quer dizer dar a conotação de um lugar plano que sofreu com as condições climáticas adversas por muito tempo, e aí se tornou um deserto. Muita seca, muito vento, se tornou um deserto. E trazendo para a nossa vida, Jesus já não tinha falado sobre isso? Pensa bem, lá em Mateus 7, você já ouviu falar sobre a casa na areia? São as condições adversas. E fala o quê? Veio a rocha e desceu, e veio o vento, veio a chuva, e correram os rios. Tudo condição climática, que aponta para tribulação, provação, desertos. E sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Ficou tudo destruído. Deserto, assolado. Essas 2 palavras têm a conotação de que os problemas, as circunstâncias por um período prolongado sem ser tratado faz com que aquilo se torne um deserto permanente. Pensa comigo. O povo no Egito ficou mais que de dia no deserto. Deus tinha feito uma estratégia. Eles vão passar pelo mar, eu vou fechar, eles vão caminhar no deserto, vão chegar rapidinho. Naquela época, 40 dias era rapidinho. Ficaram 40 anos. 40 anos por causa da murmuração, por causa da idolatria, por causa da crítica. Tornou um povo estéril. Um povo que não servia para mais nada a não ser para desocupar a terra, morrer para Deus poder levantar outra geração. Aí eu me lembro daquela canção da comunidade da Zona Sul, que não passe de nós o teu espírito, comunidade da Zona Sul. Que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso que outra geração se levante, é isso? Sarando a terra ferida. Sarando a terra ferida. Aí, os cantores aí. Olha aí. Aí, os talentos revelados. Olha que Deus vai cobrar o talento enterrado, hein, Júlia? Olha aí. Tem que ter um coral, ó. Baixo, potente. Vocês estão entendendo isso, amados? Que não seja preciso que se levante outra geração que faça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque aquela galera, Deus teve que falar assim:
vocês são críticos demais, vocês são religiosos, o coração de vocês está longe de mim. Por mais que em alguns momentos a boca de vocês diga que me serve, que me ama, só por causa dos benefícios que eu posso dar a vocês. Fala assim, ai, como diria João Pedro, toma de Deus, tome. Queridos, em vários momentos da vida do homem, em vários momentos da nossa vida, nós, com as nossas próprias lindas e belas mãozinhas, com unha de acrigel, de fibra de vidro, ou para os meninos aí que gostam de cuidar da cutis, da unha, cortar, pintar, cutilar, não gosta de unha feia, suja, toda preta, né? Amém? Que unha de homem toda preta é uma tristeza. Mostra que não é muito aseado. Então olha para o teu irmão aí, esconde o dedo. E outra coisa, homem que olha a unha assim, né? Tá esquisito. Não é não? Olha para a sola do pé. Aí tá meio estranho. Vai passar deserto. Amém? Nós cavamos muitas vezes os nossos desertos, nossas atitudes. As outras duas palavras, aí fica mais difícil ainda para mim. Yeshmon e Shorba. Amém? Dá um sentido de solidão e desolação. Aquilo que está deserto e infrutífero se torna agora solitário, que não há quem queira ficar do teu lado quando você está no deserto. Não acha que você vai passar pelo deserto, vai ter uma turma te dando apoio ali. Que o deserto, ele é individual. Então fala para o seu irmão assim, para de murmurar quando você estiver no deserto, que ninguém me ajuda, que ninguém me liga, que ninguém me visita, que ninguém me abençoa, que ninguém está nem aí para mim, porque eu sou um pobre coitado que estou morrendo no deserto. O deserto, ele é individual. Individual. Acabou. Gostemos nós ou não gostemos nós. Porque a pessoa que não é segura em Deus, ela quer sempre estar andando de turma. É igual o Debbie Lloyd, para tu fazer besteira, tu tem que estar com alguém que sozinho você não consegue fazer. É o Nadab e o Abiú. Vamos lá fazer o que não dá pra gente fazer não. Vamos lá queimar incenso. Então vamos. Se fosse um só, não ia fazer, porque não tem força para fazer besteira. Tem que pegar coragem com o outro. Eu não posso levar a culpa sozinho, né? Aquela história. Se eu for pro buraco, ele vai comigo pra gente ficar junto lá na cadeia, no buraco, morrendo. Não pense você. Quando eu perdi meu filho, você perdeu comigo. Você ficou grávida também e perdeu comigo? Você ficou triste, você que me conheceu naquela época, estava junto, me ficou triste. Poxa, que coisa chata. Poxa vida. Poxa, estou muito sentido. Olha, deve estar passando por um momento. Mas quem perdeu foi eu. E foi um deserto e tão individual que nem meu marido passou comigo na intensidade que eu passei. Você entende isso? Quem perdeu foi eu. Quem sentiu mexer foi eu. Vocês estão entendendo isso? É uma outra sensação. Nessas duas palavras, a primeira ela tem um sentido de desolação, mas ela é usada, essa Yeshmon, é usada para denominar os lugares áridos de ambos os lados do Mar Morto. Olha aí. Que nasce, tem algum peixe no Mar Morto? Que o nome já é morto, eu só estou te dando uma cola. O nome do mar é morto. Tem alguma vida no Mar Morto? Então é morto. Caramba, só tem inteligente. Quem é que vai fazer tenda do lado do mar, na terra seca e desolada, do lado do Mar Morto? Você vai? Eu não vou. Eu não quero. Mas às vezes nós estamos tão cegos com as nossas murmurações, com as nossas questões, que nós somos capazes de fazer morada na planície árida e desolada e solitária ao lado do Mar Morto, achando que está fera,
achando que está vivo, achando que está bem, cheio de convicção de que está fera, que está rompendo, e está cego, não está vendo quanto está morrendo, está sozinho. É a mesma coisa quando nós estamos dentro de casa, na nossa família, ou na igreja, ou no trabalho, e sempre o culpado é a igreja, é o trabalho, é a família, é o parente, nunca eu. Já morreu, fala assim, teu irmão, já morreu, já está sozinho há muito tempo. Por mais que você esteja no meio de todo mundo, você já está sozinho. Se não houver humildade para falar assim, poxa vida, eu preciso mudar. Poxa, por que todo mundo, o mundo inteiro está contra mim? O mundo inteiro está contra mim. Eu sou aquela hiena, ó vida, ó céus, tudo errado. Eu sou aquela hiena do desenho. Amados, tem alguma coisa que não está certa. Algo de errado não está certo. Não tem jeito. A segunda palavra, e olha só como Jesus em Mateus 7 já falou sobre isso. A segunda palavra, ela define o deserto como algo que se tornou desolação devido à atuação do homem frente, ou seja, dando uma resposta às condições climáticas. Ou seja, é a tua resposta diante do vento, do rio, das águas, da chuva, que Jesus fala em Mateus 7. Jesus fala da insensatez do homem que firmou a sua casa na areia. Jesus fala, grande foi a sua ruína, porque ele não se firmou na palavra, ele não pegou a bússola e se agarrou a ela quando passou pelo deserto. Ele falou assim, vou me moldar ao deserto. Vou me moldar isso aí, eu sou assim. Quem quiser, quer, quem não quiser, come menos. Você está entendendo isso? É uma palavra muito prática para nós. Muito prática. E às vezes a gente acha que as coisas não dão certo para nós. Mas na verdade, nós é que fazemos dar errado para nós mesmos. Nesse momento é que você deve lembrar das perdas que você já teve, que foi realmente culpa sua. Tem coisas que nós perdemos que não são culpa nossa diretamente. Há todo um movimento de Deus para que isso aconteça, para que essa perda aconteça com algum objetivo que está no coração onisciente e soberano de Deus para a nossa vida. Mas há perdas que são de responsabilidade só nossa. Perda de confiança de alguém. Você inventa tanta coisa, você mente, aumenta, diz uma coisa que não foi, expõe a pessoa a alguma coisa, e aí você acaba perdendo a confiança daquele outro. Você não se coloca naquele lugar dele. Você gostaria que mentisse para você? Não, porque quando mente você faz um escândalo, porque eu não suporto mentira, eu não suporto falsidade, mas você faz. Como um mecanismo de se defender. Para provar o que para quem não sei. As nossas atitudes frente a essas condições adversas é que vai determinar se a minha vida vai se tornar um deserto estéril e quanto tempo eu vou passar por aquilo. Tem também uma outra coisa que eu fiquei chocada, eu nunca parei para pensar nisso. E hoje, meditando de tarde, eu fiquei, puxa Senhor, eu li um versículo que eu fiquei, isso aí. Você sabia que os lugares áridos e os desertos são os lugares de maior atuação maligna? Maior atuação demoníaca? Por quê? Porque quando nós estamos fracos, sozinhos, ou seja, sem apoio, estamos sem resistência, começamos até a perder a convicção de muitas coisas, porque ficamos confusos. Poxa, eu olhei, a Duna estava aqui, nesse momento, eu pisquei o olho, o vento já deu um vento, e a Duna já está lá. Para onde ela não tem mais Duna nenhuma? Aí daqui a pouco já tem uma Duna enorme, eu não estou vendo mais nada. Onde é que eu estou?
você está se moldando nesse deserto, se você está colhendo aquilo que você tem plantado, se você está cavando o deserto para si mesmo, se você está vivendo um tempo de esterilidade na sua vida por causa de um espírito crítico demasiado, por causa de uma religiosidade entranhada, algo maligno. Porque quando, Mateus 12:43, você vai ver na sua Bíblia, diz assim: e quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. O espírito maligno, ele sai da pessoa e ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E se ele vai no deserto, num lugar árido, e acha você lá, quase morto, você acha que ele vai repousar em quem? Na areia? Na serpente? No dromedário que está passando lá no infinito, na linha do horizonte? É em você que ele vai repousar, porque demônio gosta de habitar em ser humano. Demônio gosta de fazer a festa dentro do homem para ferir o coração de Deus, para fazer com que a coroa da criação, a obra-prima das mãos de Deus, fira o coração do próprio Deus que o criou. Se ele te encontrar no deserto sozinho, ele vai querer morar em você. Você quer um hóspede desse? Um espírito imundo te atormentando, te oprimindo, te deprimindo, te fazendo uma pessoa amarga, te tornando cada vez mais vazio, te levando a ter pensamentos de morte, te levando a pensar que a vida não vale mais, que você não presta mais, que não deu mais certo e nem vai dar certo, que você não tem potencial, porque é tudo que esse espírito quer que você acredite. Só que no decorrer dos versículos de Mateus 12, o Senhor vai falar, sabe o quê? Para você se encher. Quer ver? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, voltando, achando desocupada, varrida e adornada. E vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. Se a casa estiver desocupada, ele vai trazer outros 7 espíritos piores para habitar. Então você tem que se encher do Espírito Santo para não deixar a casa vazia. Quando você estiver no deserto, muitas vezes no deserto a gente não fica fraco, fica a pressão baixa, de tanto sol, de tanto calor. Então não dá vontade só de deitar e falar assim: ai, não estou aguentando, estou com uma moleza, não estou sem força. Mas mesmo nesse momento, o que vai te dar força para romper, o que vai te dar força para viver é a palavra de Deus. São os irmãos da tua igreja, da tua comunidade de fé. São os teus amigos que vão dar a mão para você e vão orar com você. Aleluia. Que vão te aconselhar. Se não nos enchermos do Espírito Santo, estamos suscetíveis a voz malignas e vai piorar. São 7 piores do que aquele que começou a repousar. As condições climáticas, coloca isso no teu coração. As condições climáticas não podem influenciar o meu comportamento. Não é porque eu estou passando por um vento agora que o meu comportamento vai ser moldado por esse vento, por esse sentimento. Eu estou tendo um sentimento, então eu vou ficar preso nesse sentimento. Aí a minha mente, ela vai se acomodando a esse sentimento, e eu vou tendo atitudes, externalizando no meu corpo, através das atitudes, das palavras, dos passos que eu dou, da forma com que eu caminho. Eu vou dando a manifestação plena e clara de como o meu interior está. A psicologia fala isso, né? O pastor fala muito isso, quando a gente está em casa. Se aquilo ali está desorganizado, o interior da pessoa está desorganizado. Ela só mostra o que ela está por dentro. Tem uma pessoa que eu conheço que só veste preto. O que ela está mostrando? Ela está de luto constante. Ela está o tempo inteiro fechada numa morte. Parece que tudo morreu na vida dela. Todo sonho morreu, toda força morreu, toda esperança morreu, toda confiança, toda fé, toda alegria. Não há mais saúde, só a doença. Não permita
permita que essas condições, que o vento, que a chuva, que os rios que dão um ímpeto, que a chuva, a pressão que vem de cima, o rio, a pressão que vem de baixo, os ventos, a pressão que vem do lado, que o diabo jogue em tudo. Você está entendendo? Não permita que isso molde teu comportamento. Não permita que isso te paralise. Você precisa se levantar e romper no meio da tempestade de areia que dá no deserto, que cega o teu olho, que te deixa sem respiração. Para de olhar para trás em nome de Jesus. Nós precisamos, como filhos de Deus, a nossa realidade é de filho. Nós descobrimos em Deus a nossa identidade de filho. Então a gente precisa andar como filho. O nosso comportamento tem que ser moldado pela realidade que eu tenho um Pai acima das estrelas, que tem o controle de todas as coisas. Que se Ele me conduziu ao deserto, é para me falar no coração. Oséias, lá na frente, no capítulo 2. Quer ver só? Fala o seguinte, acho que é versículo 14, 15. Confere aí na tua Bíblia comigo. Isso. Oséias 2. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Porque lá em Oséias 13, o Senhor falou assim: eu te conheci no deserto. É no deserto que eu vejo como é que você é. É no deserto que os teus irmãos veem como é que você é. É no deserto, passando pelo deserto, que o ímpio vê o que você é de verdade e quem Deus é na tua vida. Quando Deus permite algumas coisas aconteçam, Deus quer manifestar a glória dele na tua vida, mulher de Deus, homem de Deus. Ele quer te manifestar Israel. Aí ele fala assim para você: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Vai fazer com você como fez com Jesus. Eu vou levar você para o deserto, eu te atrairei e eu te levarei para o deserto e eu lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas ali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará no deserto terá alegria. Ali o Senhor nos dará as vinhas, o Senhor nos dará alegria no meio do deserto, porque foi o Senhor que te atraiu com um propósito específico. Ali Ele vai te abrir as portas para te dar esperança na tua vida. E aí Ele fala assim: e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia que você subiu da terra do Egito. Abre teu olho, filho de Deus, filha de Deus. Você foi comprado com sangue. Você foi comprado com a moeda mais cara que pode haver, o sangue do Cordeiro sem pecado. Aquieta a tua alma nesse deserto. E aí o Espírito Santo fala para você nessa noite, fala para mim e fala para você: eu estou te atraindo para esse deserto, porque eu quero falar no teu coração, porque você se desviou de mim. E Deus usa as experiências, muitas vezes negativas, ruins, para te fazer retornar para Ele. Os conflitos, angústias, sentimentos de pressão, às vezes até de opressão, Deus vai permitindo algumas águas tempestuosas chegarem na tua vida, para que você retorne, para que você volte, para que você veja quem você é em Deus, para que você se desprenda, de tudo que é a força do teu braço, que a força do teu braço não vai fazer nada por você, só vai te levar à frustração, atrás de frustração. Você precisa reagir. Ele diz que vai falar com você. Você vai cantar como nos dias da mocidade, quando você era mais novo na fé. Quando Ele te tirou da terra do Egito, quando você saiu do mundo, você só tinha motivo para dizer aleluia. Se pisava no teu pé, tu falava: oh, abençoado, glória a Deus. Hoje você xinga. Você é crente, quando alguém faz alguma coisa, você solta um palavrão. O Senhor
retorne para Ele. Para que você retorne para Ele. Você não pode fraquejar. Mesmo que tenha sido por atitudes erradas, há um conserto para nós. Isaías, deixa eu ver se eu me lembro onde está. Lembrei que Isaías, acho que é 30. Abre aí. 30 ou 35. Tornarei os desertos e os lugares secos se alegrarão com isso. O ermo florescerá, exultará como a rosa. O deserto vai florescer. Deus é poderoso para fazer o deserto florescer. Deus é poderoso para fazer isso. Isaías 32, 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil se tornará num bosque. Mas precisa acontecer o quê? Que o Espírito seja derramado lá do alto. É preciso que você seja cheio do Espírito. É preciso que você busque o Espírito Santo. A igreja, meu querido, está vivendo os últimos dias na face da terra. O Senhor Jesus, o nosso amado, o noivo, Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E você que é igreja como eu, você precisa começar a ter uma atitude de noiva, de preparação, para receber o noivo, para se encontrar com o noivo. Mesmo quando a maquiagem da noiva está errada, quando a noiva está se arrumando para se encontrar com o noivo e o vestido rasgou, ela está tão ansiosa para casar, ela está tão ansiosa para encontrar com aquele noivo e para se casar e para ter um amor de mel e viver felizes para sempre com o noivo, que ela dá um jeitinho, aquilo não é problema, ela não vai deixar de casar por causa disso. Ela vai consertar, ela vai dar um jeito. Está na hora, meus amados, de nós nos levantarmos dessa apatia, dessa insolação que dá no deserto e começar a pegar a bússola, começar a dizer: Espírito Santo, me tira disso. Se eu cavei meu próprio deserto, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, eu quero mudar. Me perdoa, Senhor, eu quero retornar. Eu quero que o Senhor transforme meu deserto num campo fértil. Que eu nasci para isso, eu nasci para dar fruto. Eu não nasci para ser uma figueira estéril. Eu nasci para dar energia para os meus irmãos. Amém. Para dar energia, para dizer para quem está perdido, sem esperança, aflito, que há esperança para quem está perdido, para quem está ferido, para quem está órfão. Há um pai de órfãos e ajudador e juiz de viúvas. É o Senhor dos céus. Glória a Deus. Isso é a essência da nossa vida. Você pode ficar de pé? Você que é a noiva do Senhor, que está se preparando para encontrar com o noivo, está na hora de parar, está na hora de sair do lugar da solidão, está na